Olá, pessoal. Estamos aqui em mais uma aula da Diretoria de Formação da Fundação Perseu Abramo, do curso Eleições 2022, organizando a Batalha Política Eleitoral. Eu sou Jorge Branco, sou sociólogo, mestre e doutorando em ciência política e diretor executivo do site Democracia e Direitos Fundamentais, um site de defesa da democracia no país. Também já fui secretário de Estado aqui no Rio Grande do Sul, onde eu moro, e fui membro algumas vezes do Diretório Nacional do PT. Nesse momento também, além desta aula, para a qual fui convidado e agradeço o convite, coordeno o curso História e Política da mesma diretoria de formação da nossa Fundação Perseu Abramo. Vamos hoje tratar aqui do curso cujo título a aula cujo título é Eleições e Agenda Política. Nesta pequena aula, veremos aqui a relação e, portanto, a diferença entre a política como um âmbito maior e as eleições como um aspecto da política. E também veremos alguns temas, ou como estamos chamando, agenda, que emergem e que estão efetivamente na ordem do dia da disputa eleitoral. Espero que vocês apreciem a aula e ficamos à sua disposição, à disposição de vocês, para a gente continuar a conversa nos momentos oportunos. Normalmente, ou no senso comum, eleições são tratados como a política, como a expressão da política. Mas, efetivamente, no dia a dia das relações de uma sociedade dividida em classe, não é exatamente assim que se dá. A política é uma relação própria da disputa de poder, própria da disputa pelo Estado e pelo governo, e que se constitui, se exercita através das eleições, as eleições para o parlamento, as eleições para o governo e, no caso brasileiro, principalmente as eleições para a presidência da República. Mas ela também se dá, as relações políticas também se dão, quando discutimos e se organiza a comunicação, quando, por exemplo, se estabelece um oligopólio privado das eleições, se dá também nas relações entre os aparelhos privados de ideologia, como escolas, centros de formação, igrejas, comunicação, redes sociais. Neste momento, está sempre se reunindo os elementos ideológicos, os elementos culturais, que estabelecem a relação política e dentro e a partir da relação política estabelecem as relações de dominação e as relações de subordinação. Tampouco as eleições são a totalidade da democracia. Democracia tomada como substantivo não se restringe a uma relação eleitoral. Ela está vinculada, pelo menos do ponto de vista da esquerda, mas do ponto de vista, portanto, daqueles que buscaram alterar a ordem de exploração, alterar o sistema de dominação, democracia sempre teve vinculado à ideia de participação e participação para conquistar direitos. Foi assim na Revolução Francesa, foi assim na Revolução Russa, foi assim nas guerras de independência na América, no século XIX, na África e Ásia, no século XX. Democracia, portanto, está relacionado modernamente como substantivo, a ideia de igualdade, a ideia de formas associativas e a ideia de conquista de direitos. Portanto, a despeito de um certo discurso típico próprio do liberalismo, do neoliberalismo,
A democracia do século XX, do século XXI, está ligado com a esquerda, está ligado com as organizações populares, organizações sindicatos, está ligado com a ideia de luta política por direitos, e sempre foi a democracia algo conquistado para e passo a direitos, sempre foi conquistado com muita luta e contra a vontade das classes hegemônicas, das classes dominantes e hegemônicas. Mas há também um sentido de democracia tratado como sistema ou mesmo até regime político, e que isto diz respeito a um conjunto bastante forte de instituições, ou seja, de normas, de organizações burocráticas, entre elas o sistema eleitoral, composto pelo sistema de voto, pela técnica ou modo de votar, por uma justiça eleitoral, por um parlamento, ou por mais de um parlamento, por uma ideia de independência entre poderes, nos sistemas como o brasileiro. Noutros, não há esse mesmo conceito. Então, a democracia, como sistema ou como regime, está relacionado, portanto, à forma da dominação das classes hegemônicas, no caso do capitalismo, o empresariado internacional, em relação às classes trabalhadoras. É uma forma, portanto, é uma forma concreta da ideia substantiva. Há mais de uma forma da democracia, mesmo no liberalismo. E, principalmente, se expandirmos nosso olhar para fora do liberalismo, mais formas de democracia emergem no mundo, nas experiências, e também podem ser imaginadas pelos trabalhadores. Bom, se a eleição é também um sistema, é um modo de fazer, ela exige uma técnica para enfrentá-la. Nós, por exemplo, no Brasil, percebemos que é preciso ter redes sociais, ou é preciso lançar mão da publicidade para poder se comunicar no modo em que se forma o voto no Brasil. Há um período, há um horário eleitoral gratuito, há a possibilidade de se votar em listas partidárias, no caso as federações, mas mesmo quando eram só os partidos, se tratava de uma lista de candidatos a deputados, ou deputadas e deputadas, e, portanto, é necessário ter uma estratégia, uma tática, o que eu estou chamando aqui de uma técnica eleitoral. Mas o que neste primeiro momento da nossa destacar é que as eleições não são a única forma da democracia, ou o único instrumento da democracia. E mesmo, e muito menos, eleições não são a única forma da política. A política é cotidiana, feita de exercício de poder, feito de tentativa de modificar este poder, e independe das relações, ou melhor, passa simultaneamente ao lado das próprias eleições. No entanto, as eleições num país como o Brasil e outros se tornou historicamente e na prática um grande momento de ascenso dos trabalhadores, com exceção ou algumas exceções. Bom, observada essa distinção, vamos partir para um segundo ponto da nossa apresentação ou da nossa aula. Se eleições são um momento muito importante da disputa política geral, às eleições e à disputa política corresponde, obviamente, uma agenda da política, uma agenda da confrontação e da disputa política. O primeiro elemento importante desta agenda é o crescimento da extrema-direita no mundo e também no Brasil. Sempre houve, eu falo crescimento, porque sempre houve a extrema-direita no Brasil, sempre houve correntes
políticas, inclusive neofascistas no país. O que ocorre é que se juntaram, convergiram um conjunto de condições sociais, econômicas e políticas para que esta extrema-direita passasse a ter um protagonismo, uma influência no cenário político brasileiro, que não tinha conquistado ainda, pelo menos, para que a gente não desvie o nosso objeto da aula, pelo menos da redemocratização para cá. Mas mesmo na ditadura militar é preciso debater com complexidade, com acuro, para a gente entender como se davam, como se deu a disputa entre as várias facções e frações da direita brasileira num regime autoritário de direita. Mas da democratização para cá, da Constituinte para cá, é neste momento, nos últimos 4, 5 anos, que a extrema-direita conheceu uma espécie de reemergência no cenário da política brasileira. Isso se dá, primeiro, mundialmente, num contexto de aguda crise econômica, onde o capitalismo e o seu modelo de privatizações, modelo de financiarização, que a gente chama de neoliberalismo, a razão neoliberal, não resolveu. Não resolveu em 2 aspectos. Não resolveu no sentido de estabilizar boas condições de vida para os trabalhadores e para a maioria. E segundo, não resolveu também do ponto de vista da acumulação de capital para as grandes empresas, principalmente as empresas financeiras e, mais recentemente, as empresas e a burguesia que associa capital financeiro com tecnologia. Essa crise fez com que o capital financeiro tenha tornado alvo para manter sua alta taxa de acumulação, não mais um aumento da produtividade, um aumento da produção, um aumento do capital pela produção, mas, ao contrário, frente à incapacidade de aumentar sua produtividade, elegeu como alvo os direitos sociais no mundo inteiro. O Brasil vive, e o mundo vivem, um momento de grande regressão política do ponto de vista da democracia e do ponto de vista dos direitos. No mundo inteiro, em grande parte dos países, em especial os governados pela extrema-direita, mas em alguns casos até mesmo pela direita conservadora tradicional, o alvo foram o estado de bem-estar social, os sistemas de proteção social, do trabalho, da saúde, da educação. Recentemente vimos aqui no Brasil, ou está em curso no Brasil, um debate sobre a gratuidade do ensino superior público estatal. Mas a gente viu isso no final do século XX, no Reino Unido, na Espanha, na França, né? Uma redução dos sistemas de proteção social e jogar esses direitos como no mercado, ou seja, de direitos passaram a ser mercadorias. Este ambiente corroeu também a democracia. Lembrem que, agora no início dessa aula, eu fiz referência que, na prática, principalmente a partir da segunda metade do século XX, a democracia e o aprofundamento da democracia, ele é obra da luta dos trabalhadores, da luta da juventude, da luta de movimentos sociais por direitos. E as classes dominantes, sempre em via de regra, lutando para não ampliar a democracia. Ora, se a democracia é o espaço que cria, é o resultado da dinâmica das forças sociais de esquerda, de trabalhadores populares, no sentido de conquistar mais direitos, se apropriar de fatias cada vez maior do capital, através de um sistema público e gratuito de saúde, de um sistema público gratuito de educação, de leis trabalhistas com proteção, com licença maternidade, licença paternidade,
férias, 13º, tudo isso que parece óbvio, mas foi uma árdua conquista a ferro e fogo dos trabalhadores. A extrema-direita associada ao neoliberalismo passaram a combater a própria democracia, a diminuir prerrogativas e procedimentos democráticos. Isso se deu em países sob governo da extrema-direita, como na Índia, na Indonésia, Hungria, Polônia e no Brasil. É um ataque à democracia, o golpe do impeachment na presidenta Lula, a farsa internacional da Lava Jato, são golpes à democracia, porque são também, simultaneamente e fundamentalmente, golpes contra os direitos sociais. Essa extrema-direita tem uma peculiaridade, ela está associada, diferente daquela extrema-direita do início do século XX, que era mais nacionalista, associada, então, ao capitalismo local. Essa extrema-direita do século XXI, ela se transformou numa espécie de exército político armado do grande capital financeiro. O trabalho sujo na política, o capitalismo, o capital financeiro está entregando para os partidos e organizações de extrema-direita realizarem. Essa característica de associação ao neoliberalismo é uma importante distinção da extrema-direita da primeira metade do século XX, portanto. E o outro elemento que eu ainda gostaria de destacar é que, em hipótese alguma, nós podemos menosprezar a extrema-direita, seus candidatos à presidência, seus candidatos ao parlamento. Não podemos menosprezar o que ocorre nos países vizinhos, onde, apesar de algumas vitórias, como no Chile, a vitória de Gabriel Boric, o candidato da extrema-direita foi ao segundo turno, ou na França, mais recentemente agora, onde uma candidata de extrema-direita, apoiada por outros candidatos de extrema-direita que tiveram uma votação relevante no primeiro turno das eleições francesas, quase venceram a eleição contra a centro-direita francesa. Então, o que é importante é que a gente compreenda que a extrema-direita é hoje uma fração dirigente da direita no Brasil, é a principal, tem relações internacionais e está associado a esta ideia de retirada de leis protetivas, retirada de direitos sociais e retirada de sistemas de proteção ambiental, por exemplo, e busca se apropriar do conhecimento das universidades, busca se apropriar privadamente das riquezas de uma nação, como o petróleo, como, enfim, tudo isso que nós sabemos. Então, a agenda da disputa política está fortemente marcada pelo esse confronto com um novo adversário, que é a extrema-direita, que questiona a democracia, questiona os direitos sociais, questiona a ideia de tolerância, questiona e até mesmo criminaliza o debate político, a diversidade, a pluralidade de ideias. Se falamos até agora de uma agenda da disputa política, precisamos também, portanto, falar de uma agenda para superar esta confronto, superar este bloco da extrema-direita que tem feito o país e o mundo regredir nos seus direitos sociais. Então, qualquer ideia de reconstrução do Brasil, de agenda progressiva, antirreacionária no país, tem que falar, não necessariamente nesta ordem, é uma ordem aleatória aqui que eu vou falar, tem que falar de uma reforma democrática do Estado. O Estado brasileiro, ele é um Estado classista, é um Estado autoritário, formado sob o tacão da dominação da burguesia brasileira, que historicamente se relaciona e flerta, como agora, como em 64.
com o golpismo e com o autoritarismo. Portanto, uma agenda antirreacionária no país, ela precisa botar na ordem do dia o tema da reforma democrática do Estado. Não bastam eleições de quando em quando, de 4 em 4 anos, no caso nacional. É preciso que haja uma nova cultura da burocracia, é preciso que a ação da burocracia seja controlada pela sociedade, é preciso que haja controle e métricas de controle sobre o desenvolvimento, a execução de políticas públicas. É preciso que a política financeira, por exemplo, esteja sob controle da sociedade e não autonomizada sob controle dos bancos, como é a realidade hoje do Banco Central, de toda a política financeira e monetária no país. É preciso que a sociedade tenha acesso à realidade da política monetária, porque isto é de interesse nacional e não de interesse exclusivamente de uma fração de classe social. Temos que falar também, nesta agenda antirreacionária, do enfrentamento à crise do desenvolvimento, ou seja, da retomada de desenvolvimento, mas sob um novo modelo, porque a crise se dá em 2 aspectos. O primeiro deles, obviamente, é uma crise de eficácia, há uma crise mundial na acumulação de capital, na distribuição do capital, há uma desaceleração das forças produtivas e gerando desemprego e desindustrialização. Mas o segundo é também uma crise de modelo. O mundo hoje não comporta mais o modelo de indústria do século XX, o modelo econômico do século XX, portanto, que está levando a um esgotamento dos recursos naturais, uma crise ambiental global imensa. Portanto, ele também a agenda da retomada do desenvolvimento é também uma agenda de transição ecológica, de transição para um novo modelo de desenvolvimento, com novos elementos, com inovação tecnológica, com novos conceitos tecnológicos, novos padrões de consumo, primeiro, igualitaristas, democráticos, mas também com novos padrões de consumo que preserve os recursos e saiba manejar os recursos naturais do planeta. Outro aspecto importante nessa agenda antirreacionária é a restauração da soberania e da altivez das relações internacionais. O Brasil não vive isolado, nenhum país vive isolado. Ainda mais um país que é da periferia capitalista, como os países da América do Sul. Então, a retomada, por exemplo, da unidade dos países sul-americanos, como a Unasul, a retomada da cooperação e complementariedade econômica, a retomada da cooperação tecnológica entre os países sul-americanos e a África e a Ásia é fundamental. Nós hoje vivemos um país sem altivez e sem soberania nas suas relações internacionais, que rompeu vários vínculos que foram construídos ao longo, em especial e principalmente nos governos Lula e nos governos Dilma, relações Sul-Sul, importantíssimas para que haja uma nova conformação da mesa internacional de negociação entre os Estados, entre os países. Retomar conceitos como de paz no Atlântico Sul, conceitos como de integração regional na América do Sul, como cooperação atlântica com os países africanos, os BRICS, é fundamental. E deste ponto de vista, altivez e soberania são fundamentais para que o Brasil possa ser novamente um protagonista internacional em defesa da igualdade, da justiça, do desenvolvimento e da paz. Outro elemento desse programa antirreacionário, dessa agenda, melhor dizendo, é o combate à fome.
o combate à insegurança alimentar. O Brasil voltou à fome, ou, se quiserem, a fome voltou a assolar grande parte da classe trabalhadora brasileira. E país com fome é país pobre, efetivamente pobre. A fome está vinculada a uma ideia de retomada do crescimento, mas está vinculada à ideia de produzir renda, produzir emprego, produzir e gerar trabalho, mas também a distribuir o fruto deste trabalho. Há um modelo de agricultura eficiente, de grandes quantidades, mas que o fruto dessa agricultura chegue à mesa de todas, sem exceção, todas as famílias brasileiras. Então, o combate à fome, o combate ao desemprego, a ideia de uma logística distributivista de todas as virtudes da economia brasileira é fundamental. Então, falamos aqui de uma logística democrática. É preciso distribuir a riqueza que se produz no Brasil. É preciso, para e passo, impedir que a riqueza, como vem ocorrendo, diminua no Brasil. É preciso fazê-la, é preciso distribuí-la para fazer crescer. Ou seja, quanto mais distribuímos riqueza, quanto mais geramos emprego, mais se desenvolve a economia. Esta é uma agenda democrática, uma agenda popular e uma agenda de reconstrução do Brasil. Portanto, ela é uma agenda antirreacionária. É uma agenda que vai no sentido contrário, inverso, da agenda proposta pela extrema-direita brasileira. Bom, chegamos ao fim desta curta, mas espero que oportuna aula. Espero efetivamente que eu tenha podido ajudar cada uma e cada um de vocês a compreender. Nosso objetivo aqui foi oferecer a vocês elementos para a percepção das relações entre igualdade e democracia, entre eleições e luta política, entre política e democracia, e fazer com que vocês tenham elementos para perceber que a política não se reduz, e, portanto, a disputa de poder não se reduz ao calendário eleitoral. Tem no calendário eleitoral, tem nas eleições, um aspecto decisivo, mas a disputa pela democracia, a disputa pela igualdade, ela se dá também no campo das ideias, ela se dá no dia a dia da sociedade, ela se dá quando, uma vez eleito, o governo é empurrado pela sociedade a produzir políticas de distribuição, políticas de igualdade, políticas de desenvolvimento e garantia dos direitos fundamentais. Direito fundamental da saúde, o direito fundamental da educação, os direitos humanos como os direitos fundamentais, o direito a criar sua família com tranquilidade, o direito à esperança, enfim, poderíamos falar aqui horas sobre os direitos fundamentais. Portanto, espero que a nossa aula aqui tenha podido cumprir esse objetivo de falar sobre o que é uma democracia, o que é um regime democrático, um sistema democrático, qual é a agenda política da luta que vivemos no Brasil e o papel e o peso negativo, reacionário, destruidor da extrema-direita no mundo e no Brasil. E intencionamos também levantar alguns elementos para que haja uma compreensão de qual é a agenda antirreacionária. Na nossa aula aqui, estão sendo oferecidos também, divulgados para vocês, alguns links, alguma bibliografia, para que efetivamente vocês possam abordar esses assuntos. Agradeço mais uma vez a Diretoria de Formação da Fundação Perseu Abramo, a nossa curadora Michele, toda a equipe, a Laura, que está aqui comigo nessa gravação da aula. Agradeço a oportunidade de estar com vocês, espero sinceramente ter podido ajudar. Um grande abraço a todas e a todos.